Olá, a paz do Senhor Jesus, jovens. Começa agora o programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa feito por jovens para os jovens. Para você, jovem também, que ainda não é da nossa igreja, que às vezes ainda não é um servo do Senhor, aproveite também estes conteúdos. Toda semana temos um conteúdo novo, são temas ligados ao cotidiano dos jovens, a vida familiar, a constituição do lar, temas ligados à vida profissional e principalmente à vida espiritual dos jovens. Então agora vocês vão ver comigo quem são os nossos convidados de hoje para mais um novo tema. Pastor Diniz Cipreste, do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata, um prazer ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Pai do Senhor, alegria. Quando eu me encontro com jovens assim, me sinto mais novo. É uma maravilha, eu também me sinto. E nós temos aqui jovem, também, somos jovens, né? Nós somos jovens e ficamos mais jovens ainda aqui no estúdio com vocês, porque sem os jovens aqui no estúdio não teria um programa tão bom, não é, pastor? É verdade. E nós temos aqui hoje uma produtora, que é a Nínive, que ela vai apresentar para nós o tema de hoje, que a audiência já deve estar ansiosa, e também os jovens. Pai do Senhor Andréia, Pai do Senhor Pastor Diniz, os jovens aqui conosco, que inclusive, Andréia, são da Igreja de Praia da Costa 4 do Ministério do Pastor Diniz. Isso. Que bênção. O senhor trouxe os seus jovens hoje para participar, né, pastor? Trouxe. Turma firme aí, uma bênção. Uma parte, né? São quantos jovens lá na Praia da Costa 4? Olha, diz que o pastor tem que saber o número das ovelhas certinho, né? Nós somos em torno dos 30 jovens. Que bênção, glória a Jesus. Para você que está em casa, Praia da Costa 4, quando nós nos referimos a este termo, é um bairro aqui da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, no qual o pastor Diniz Cipreste é o responsável dessa igreja e trouxe os seus jovens para participar hoje aqui conosco. Então vamos agora começar. Qual é o tema de hoje, Nínive? Vamos, Andréia. O tema de hoje, quero cumprimentar também você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus e convidar, Andréia, quem está nos assistindo a já curtir e compartilhar o link desse programa com seus amigos, seus irmãos da igreja, né? O tema hoje do nosso programa é os jovens e as redes sociais. Que bênção. Uma bênção. É um tema que nós já abordamos aqui em outros programas também, né? Falando de vários aspectos desse tema, de testemunho, de ostentação, do programa, do evento do Trombetas e Festas, mas é um tema muito atual na vida do jovem, né? Embora no tempo, né, da Bíblia não tivesse ali rede social ainda, mas a palavra de Deus ela é atemporal e ela nos dá muitos conselhos, né? Então, também para o que a gente vive hoje na rede social para a vida do jovem, com certeza Pastor Diniz vai trazer aqui tem muito a nos acrescentar nesse programa. Com certeza, né, Pastor Diniz? Nós já tivemos estes temas, né, igual você disse, trouxemos aqui profissionais da área, renomados, que explicaram aos jovens a importância, porque é importante a rede social. Nós todos temos redes sociais hoje em dia, pelo menos a maioria, tanto para o trabalho, elas são importantes, pastor. Mas hoje o programa vai ser voltado mais para o contexto espiritual. Então nós vamos meditar, os jovens vão fazer perguntas ligadas à rede social, mas no âmbito espiritual que nós queremos a sua participação, para o senhor orientar bem os jovens a como usar as redes sociais, de uma forma que eles vão continuar com a essência de servos do Senhor e terem os cuidados devidos, não é isso mesmo, Nínive? Isso mesmo, André. Então, para a gente começar aqui, o Matheus já tem uma pergunta aqui para o pastor. Pai Senhor Nínive, Pai Senhor André, Pai Senhor Pastor Diniz, eu queria saber porque o Senhor ele diz em Provérbios 2:6 que ele nos dá sabedoria. Então eu queria saber como nós podemos usar essa sabedoria dita em Provérbios no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com as informações que a gente tem hoje em dia, nas redes sociais, alguma notícia que a gente pode compartilhar, alguma coisa, o que a gente pode ter de cuidado em relação a isso. O texto diz que o Senhor dá sabedoria e da boca do Senhor vem o conhecimento e o entendimento. Tem um versículo bíblico que é dos mais conhecidos que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No uso de uma rede social, esse temor do Senhor, essa dependência do Senhor,
ela, na vida do servo de Deus, ela é fundamental. Tem uma coisa na nossa vida que se chama, que é a maior dádiva que nós recebemos, é comunhão com o Senhor. E essa comunhão, nós zelamos por ela, porque nós não queremos perder a comunhão. Você está no seu trabalho, você pode estar em comunhão com o Senhor. Você está no seu lar, você pode estar em comunhão. Mas você pode estar no seu aparelho celular e ter comunhão com o Senhor. Você pode estar na internet e ter comunhão com o Senhor. E numa rede social, como em tudo na vida, você pode usar para o bem ou para o mal. Você pode usar para o seu crescimento, até na vida secular, seu desenvolvimento intelectual, você fazer relacionamento, importantíssimo. Agora, você tem de saber que o temor do Senhor, a sabedoria, tanto na maneira de você usar, como aquilo que você recebe. Por exemplo, tem um versículo bíblico que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você está interagindo ali com alguém numa rede social, é uma conversação. Até numa matéria que você está lendo, num site, é uma conversação. Você está recebendo uma informação de alguém. E se for uma coisa má, vai corromper. E aí eu vou dizer para você, está faltando sabedoria, está faltando temor do Senhor, está faltando conhecimento. Está usando errado. Não sei se te respondi, você quer complementar a pergunta, estou à disposição. É isso mesmo. Hoje em dia, a gente que é jovem, a gente recebe muitas informações, a gente é bombardeado com muitas notícias do mundo atual, do que vem acontecendo na atualidade, em outros países, no nosso país. E a gente tem que ter esse filtro, né? Ter essa sabedoria que o Senhor mesmo diz que nos dá através dele, para nós sabermos o que nós possamos compartilhar, o que a gente pode pegar para uso próprio. E aí você veja uma coisa, né? Aquilo que você recebe, aquilo que é passado para você, muitas vezes, a Bíblia diz assim, as ciladas do inimigo, elas são astutas. O inimigo nunca chegou para alguém para dizer assim, eu vim aqui te matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas você pega lá no princípio, quando o homem pecou, como é que foi a situação de Adão e Eva? O inimigo chegou para isso para dizer, você vai experimentar desse fruto e você vai ser destruído, foi isso? Não. Não vai. Não, você vai ser igual a Deus, isso é bom para você. A internet é a mesma coisa. Quem tem o conhecimento é o Senhor. Então você precisa ser instruído pelo Senhor. O servo de Deus, ele zela por essa comunhão no clamor. E quando você está no clamor, às vezes alguma coisa que vai ser proposta para você ali, há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas seu fim é caminho de morte. Às vezes você está numa coisa aparentemente boa. Você vai ler um livro. O servo de Deus deve consultar o Senhor. Eu uma vez fui ler um livro pelo título e fiquei apavorado quando eu fui ler o livro, porque no livro o cara colocava Saul como um herói e Davi como um traidor. E um livro evangélico, dizendo que Davi traiu Saul. Então o servo de Deus tem que ter discernimento. Você não pode pegar qualquer coisa, qualquer ideia que tem por aí, e às vezes parece evangelho, e vou levar para a igreja. É igual, não é qualquer coisa que eu ouço na internet que eu vou pregar na minha igreja. Ah, não, muito bonito. É bonito, mas não é o que Deus tem para nós, muitas vezes, né? Às vezes é um falso evangelho. Sim, hoje em dia, até não só você como pastor, mas nós também como jovens, nós temos que saber o testemunho que a gente está dando, né? É o filtro. Então, exatamente. É o e o filtro para nós, ele vem do Senhor. É o Espírito Santo que vai, né? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E você, às vezes, em certas coisas, você sente que o Espírito Santo se entristeceu. Não se agrada. Você diz, não serve para mim. Sim. Interessante, né? A comunhão. Resumindo, a resposta do Senhor é que os jovens têm que estar em comunhão. Você pode estar numa rede social, desde que ela não te afaste da comunhão com o Senhor. Se o Senhor tiver de ir embora por causa do tipo de conversa ou do que você está lendo, que você está absorvendo ali, não serve para nós, porque para nós
o mais importante é manter a comunhão com o Senhor. Amém. Glória Amém. a Jesus. Agora, pastor Diniz, nós temos participação dos jovens do Brasil, do exterior. Eles também participam, aqueles que não podem estar conosco aqui no estúdio, bem pertinho, mas eles participam online. Eles mandam um vídeo com uma pergunta ou contam uma experiência. Neste caso aqui hoje, o Fala Jovem vai ser uma experiência de um irmão que chama Alan, da ICM Floresta, São José, Santa Catarina. Então vamos ouvir agora esta experiência. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, meu nome é Alan, eu sou da Igreja do Floresta, Ministério do Pastor Sérgio. Minha experiência se dá início através de uma conversa de WhatsApp, onde pude conversar com uma jovem que pertencia a outra denominação evangélica, onde ela relatou que não tinha acesso ou conhecimento nenhum da doutrina ou do estudo ou os princípios que Jesus tinha deixado para nós. Pude evangelizá-la, falar da Igreja Cristã Maranata e de todas as maravilhas que o Senhor opera no nosso meio. Ela passou a conhecer a igreja, onde ao chegar à igreja o Senhor deu um dom espiritual, onde ela se identificou e hoje trabalhamos juntos anunciando o Evangelho Eterno de Deus. Amém. Glória a Jesus, Alan. Muito boa experiência. Pastor Diniz, o que o senhor pode comentar sobre essa experiência? Olha, a rede social como instrumento de evangelização é uma bênção maravilhosa, né? Acredito que tenha sido falado nos outros programas que trataram do assunto, mas eu conheço gente nossa, no nosso meio, evangelizando países aonde o evangelho não chega, mas a rede social chega. Um servo de Deus estava comentando comigo, por exemplo, na Índia. A Índia tem regiões que você consegue pregar o evangelho, mas tem regiões de domínio muçulmano que se você abrir a boca para falar de evangelho, você vai ser agredido e talvez até morto. Mas a rede social chega. Países aí muçulmanos, mesma coisa, a rede social chega. E a experiência dele é com uma pessoa que hoje ele colocou como amiga, né? Se tornou uma irmã, já era uma irmã na fé, mas hoje participa, conheceu. Deus tem nos dado algo glorioso, maravilhoso. A doutrina, aquilo que nós aprendemos com o Senhor, os dons espirituais, são tantas coisas. Nós nunca dissemos que só tem salvação na Igreja Maranata. Nós não pregamos isso, a Igreja Maranata não prega isso. Mas nós reconhecemos que o que Deus tem nos dado é maravilhoso. E temos alegria de falar disso, porque é algo assim extraordinário. E você poder levar esse conhecimento a outras pessoas, e nós vemos muito no nosso meio hoje, por exemplo, no leste europeu está sendo muito comum, irmãos de outras denominações, que nós nem nos importamos se ele vai ser da nossa denominação ou não. Mas nós estamos, digamos assim, né, exportando o know-how. Aquilo que Deus nos deu, nós estamos dando aos outros. E muitas vezes são pastores, têm a denominação deles, e não tem problema. Eu já fui convidado várias vezes para pregar de países da Ásia, leste europeu, de pessoas que não são da Igreja Maranata. Você pode nos trazer um ensino sobre corpo, você pode nos trazer um ensino sobre consulta à palavra, e nós hoje temos essa facilidade. Você daqui, você prega para uma multidão lá do outro lado. E ele teve essa oportunidade de fazer isso para uma pessoa que gostou, recebeu e está conosco. Mas ainda que não esteja, nós temos hoje irmãos de outras igrejas aí que estão participando da nossa escola bíblica, de outra denominação, mas querem participar. E nós temos toda a alegria, e essa ferramenta, rede social, é excelente para divulgarmos aquilo que recebemos de graça e estamos dando de graça. Exatamente, quando o senhor falou, recebem, né, a doutrina e ainda que não venham para a nossa denominação, eu pensei justamente isso, porque a doutrina não é nossa, a doutrina é do Espírito, né? Então nós pregamos o que temos recebido do Espírito Santo, vivemos o que temos recebido do Espírito Santo e da mesma forma evangelizamos através das redes sociais o que temos, né, recebido do Senhor. É uma bênção. Glória a Jesus. Temos mais perguntas? Temos. Agora o Rafael tem uma pergunta. A paz do Senhor Nínive, a paz do Senhor André e a paz do Senhor Pastor Diniz. Pode, Senhor. Pastor, com o crescimento na última década das redes sociais,
É muito comum hoje que as pessoas tenham que gastar o tempo trabalhando ou estudando, se não até mesmo obrigatório, dentro das plataformas. Qual o conselho que o senhor daria para que nós, jovens, soubéssemos gerenciar o tempo gasto nas plataformas com o tempo dedicado ao estudo da palavra e ao trabalho na obra? Tem um versículo bíblico que também diz assim, você está perguntando, está lembrando dele, remindo o tempo porque os dias são maus. Eu certa vez passando na sala da minha casa, num fim de semana, meus filhos estavam diante da TV, vendo um programa que, se você me dissesse assim, esse programa tinha alguma coisa assim de mal no programa? Não. Mas era um seriado que não trazia nada. E aí eu falei para eles, na hora eu disse assim, por que gastais, é outro versículo bíblico, por que gastais, né, o vosso dinheiro, o vosso tempo, naquilo que não é pão? Então, o servo de Deus, Deus não nos colocou por cauda, Deus nos colocou por cabeça. As redes sociais, a internet, é um instrumento extraordinário hoje, para você adquirir conhecimento. Agora, você deve usar as coisas para o seu bem, para o seu enriquecimento. E no dia meus filhos me contestaram e falaram bem assim, mas você pratica tal esporte e isso também não é pão. Eu falei, é pão. É pão. Isso é pão. Você tem que gastar o tempo naquilo que é pão. Por quê? Eu disse assim, principalmente na minha idade e em todas as idades, o esporte acrescenta alguma coisa. A minha saúde, meu bem-estar, a saúde mental. Então, isso é pão. Se você usa uma rede social para você fazer relacionamento, você está fazendo um curso de engenharia, de medicina, de direito, ou um curso técnico, ou um segundo grau que seja, se você está fazendo relacionamento que pode te trazer algum proveito na sua vida profissional, trocando uma ideia com alguém, com um colega, alguma coisa que vai te enriquecer, isso é bom. Se você vai assistir um filme, tá tudo certo, estou em casa, vou assistir um filme, é um momento de lazer. Mas por que você não assiste um filme que te enriqueça, te traga conhecimento? Porque tem troço que você assiste e chega no final e diz assim, perdi 1 hora. Perdeu. Te trouxe nada. Não te enriqueceu em nada. É aquele negócio, comi batata chips. Tem gente que gosta, mas nutre. Continua com fome, né? Você vai continuar com fome, um alimento ruim que não vai te fazer nenhum bem. Então, na nossa vida, a gente deve procurar as coisas que te enriqueçam. Hoje, você pega, por exemplo, num culto, né, numa escola bíblica, às vezes você olha, tem um irmão ali, no celular, ali. Se ele está ali pesquisando uma resposta, um texto bíblico, que hoje está tudo no celular, você pode até compreender, mas se ele está ali numa rede social, respondendo para um amigo, batendo papo, isso é uma falta de temor do Senhor. Então, é um mau uso. Agora, você pode usar para o seu bem. Agora, qual o tempo que eu devo usar? Depende o que você esteja fazendo. Você pode até usar por muito tempo. Agora, tem que ter um cuidado, porque para muita gente isso virou um vício. A pessoa não consegue ficar sem futucar e ver o que está acontecendo. Para outras pessoas, isso virou um motivo de vaidade. É o tempo todo, todo mundo hoje se acha lindo, maravilhoso e põe um filtro, aí fica lindo mesmo, né? E tudo mais, e lá vai. E as pessoas viram uma maneira de se exibir. E o servo de Deus, a Bíblia diz, que nós devemos ser sóbrios em tudo. Tudo na nossa vida é com equilíbrio, né? Você às vezes pode até um diazinho, nós falamos de alimento aqui, você pode até ter 1 hora de você comer um doce, comer alguma coisa assim, mas se isso for um excesso, vai te trazer prejuízo. Então tem certas horas que você pode até gastar um tempo numa coisa, não é só enriquecer, mas se puder ser coisas que te acrescentem, às vezes até uma boa conversa acrescenta alguma coisa para você, mas tem coisa que quando você acaba, você diz assim, perdi o tempo. Às vezes até te fez mal. Você fica oprimido,
aborrecido, angustiado. Para quê? É verdade. Tudo com sabedoria. A rede social ela veio para agregar, só que depende muito de quem está usando, né, pastor? Que é tudo isso que corroborou aqui nessa conversa. Se você não souber usar, quantas vezes aqui os jovens já tiveram experiências, eu também tenho no trabalho, você quer encontrar alguém, você quer encontrar uma ferramenta e você encontra na rede social a resposta ali. Algum colega de trabalho que sumiu, você está precisando de uma informação, não estou encontrando, perdi o contato, você encontra ele na rede social. Então ela hoje é útil demais para o pão, para o ganhar o pão, né? Mas ao mesmo tempo pode te trazer um prejuízo, né? Você está no local grande de trabalho, você pode usar ali até para uma consulta, um amigo, chamar ele ali, conversar com ele, trocar uma ideia, assistir até um videozinho, alguma coisa que fale sobre o que você está procurando. Mas, às vezes, também você vê hoje, muito aí no mundo empresarial, o sujeito ser demitido porque ele não tem controle. Ele está no local de trabalho e o serviço dele não rende, porque toda hora ele para bater papo mesmo, para falar com um amigo e postar alguma coisa, e aí ela se torna prejudicial. Então, tudo na vida do servo de Deus é a sobriedade, é o equilíbrio. Exatamente. Mais perguntas? Temos. Agora a Carol tem uma pergunta também justamente sobre esse tema de equilíbrio, né, Carol? Isso. A minha pergunta, pastor, é sobre o princípio bíblico da paciência. Como que a gente pode aplicar, né, equilibrar na prática a paciência com o ambiente online, que é um ambiente tão imediatista? Olha, o ambiente online, Carol, você precisa de paciência, sabedoria, discernimento, porque o ambiente online, às vezes, ele é inclusive hostil para você. E você precisa de muita habilidade para você estar nesse ambiente. A paciência é para você ouvir, às vezes, o que você não quer ouvir. Saber tratar as pessoas com respeito, condignamente e sem deixar de ser você. Porque hoje, o que a gente encontra muito no mundo de hoje, nós estamos vivendo assim dias muito difíceis, porque as pessoas hoje, se eu fosse usar uma expressão do saudoso pastor Jairo, ele diz assim, são os concordinos. E hoje há um policiamento. Todo mundo tem de agir de uma determinada forma. E às vezes as pessoas querem ditar como você deve falar, o que você deve falar, e todo mundo tem de falar a mesma coisa. E a divergência, ela é necessária. O debate, ele traz crescimento. Mas nem todo mundo entende isso. Então, às vezes, principalmente nós que somos servos de Deus, às vezes as pessoas não compreendem e não aceitam a nossa fé. E não compreendem a nossa fé. E nos desrespeitam. Então as pessoas querem ser respeitadas, querem que respeitemos a maneira delas de viver, o que elas acham, o que elas pensam, mas elas querem ditar para nós o que nós devemos ser também. E aí você tem que ter muita paciência, sabedoria para lidar com essa situação sem aceitar essa situação, mas mostrar para essas pessoas que você tem direito de opinião, né? A verdade. Pilatos fez uma pergunta muito interessante para o Senhor Jesus. Em termos filosóficos, ele tinha razão, porque Jesus se apresentou a ele como a verdade. E ele disse assim, mas o que é a verdade? E hoje a gente vive isso. Cada um tem a sua verdade. E isso a minha verdade pode não ser a sua. Não existe uma verdade. Para nós existe. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Mas em termos do ser humano, da razão, da maneira de pensar,
Cada um tem a sua verdade. E eu tenho de respeitar alguém que se diz ateu. Eu não sou dono da vida de ninguém. Eu posso conversar, se ele for uma pessoa civilizada, eu posso conversar e posso mostrar para ele o que é a minha fé, porque eu creio em Deus e devo fazê-lo. Mas eu não posso forçar a ele a aceitar a minha verdade, mas ele também tem de me respeitar. Eu, na época de faculdade, olha que já faz tempo, hein, Carol? Você não era nem nascida ainda, certamente. Quando eu fazia faculdade, eu fazia Direito na UFES. E eu viajava para o sul do estado para evangelizar. E um amigo muito chegado, ele chegou no meio do grupo e passava uma novela, eu fiquei sabendo depois o que era, que era uma ridicularização com os evangélicos. Um sujeito maluco ia para uma praça batendo um bumbo, né? E dizendo que o mundo ia acabar, que estava profetizando, não sei o quê. Aí ele me procurou no fim de semana, ligou para minha casa, não tinha celular ainda não, hein? Olha o tempo, hein? Ligou para o telefone fixo da minha casa, minha mãe falou, Diniz está viajando, a serviço da igreja, trabalho da igreja. Aí chegou na faculdade, ele resolveu, aí chegou no meio de todo mundo, Diniz vai tocar bumbo lá, não sei aonde, na cidade tal, e botou o nome do sujeito lá em mim. E eu, na hora, dei uma resposta, assim, muito dura para ele. Dentro do que ele era, da concepção de vida dele. Aí eu ridicularizei a concepção de vida dele. Eu disse assim, tá certo, eu viajo para pregar o evangelho. E você faz isso e isso e isso. Falei no meio de todo mundo. Aí depois ele chegou para mim e falou assim, você pegou pesado comigo. Aí eu virei para ele e disse bem assim, eu te respondi da mesma maneira que você me tratou. Você entrou para me ridicularizar. Então você teve a resposta que você merecia. Você me respeita, que eu te respeito. É isso que a gente tem que fazer as pessoas entenderem. Eu tenho o meu direito de pensar, eu tenho direito de propagar a minha fé e eu tenho o dever de respeitar o outro. Mas o outro tem dever de me respeitar também. É aquela história. As pessoas têm de entender, eu sou crente, mas eu conheço meus direitos e eu não sou bobo. Entendeu? Eu respeito os outros, eu não saio para agredir ninguém. Mas hoje as pessoas estão agredindo muito facilmente, né? Principalmente em rede social. Parece que a rede social é o seguinte, na cara a pessoa não tem coragem de falar. Mas de longe é fácil dar uma pedrada em alguém. Então nós não usamos rede social para isso. Mesmo em termos de evangelho. Eu tenho discordâncias doutrinárias com outras igrejas, outras denominações. Eu prego algumas coisas que se opõem àquilo que outras denominações evangélicas pregam. Agora, por exemplo, dons espirituais. Nós somos pentecostais e aceitamos dons espirituais. Tem igreja evangélica que não aceita dom espiritual. Eu tenho o direito de criticar as igrejas evangélicas que não aceitam dom espiritual. É um direito meu. É o que eu entendo, de maneira respeitosa. Eu não posso pegar um pastor de uma igreja tradicional e eu difamá-lo, eu usar expressões chulas, não condiz com a vida de um servo de Deus. E hoje, infelizmente, a internet está cheio de gente que quer dizer evangélico, agredindo o evangélico. Eu acho o seguinte, se você entende que uma determinada coisa na Bíblia é a sua verdade, pregue a sua verdade. Você pode fazer uma crítica, por exemplo, à Igreja Maranata. Se você não concorda no dom espiritual, o tradicional, no entendimento dele, ele tem direito de dizer, olha, eu não aceito por isso, por isso, por isso. Agora, se ele chega lá e diz, não, porque o pastor Diniz, esse cara, isso, e vai para expressões, ele é ridículo, ele é não sei o quê, ele é um boçal, isso daí ultrapassou os limites da civilidade. E as pessoas, às vezes, na internet esquecem esses limites e vão para esse lado. Então, fica um conselho aqui para os jovens aqui. O debate, ele é salutar. Agora, tem certas coisas que nós, servos de Deus, temos de ter uma postura de servo de Deus. E às vezes isso precisa de paciência. E às vezes precisa até de bloquear alguém, porque não dá. Passou do limite. Está respondido, Carol? Amém. Respondido. Glória a Jesus. Agora eu convido vocês a participarem de um momento especial que tem no nosso programa, que é a palavra de um pastor a respeito do nosso tema. Quem vai falar para a gente hoje é o pastor Josué Emerick, do bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Fala, pastor.
Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto hoje é redes sociais. Se procurarmos a palavra rede no dicionário, vamos encontrar, entre outras definições, o sentido de rede como um instrumento usado para a pesca. Por meio dele, um homem pode obter alimentos para si, para sua família, pode dar sustento à sua casa. Essa é uma definição que podemos estender às redes sociais, porque hoje elas são usadas por muita gente como meio de divulgar serviços e produtos e, assim, criar fontes de renda e dar provento a si e à sua casa. Uma outra definição que o dicionário traz é a rede como um instrumento usado para o descanso, uma espécie de cama feita de pano, fixada em 2 pontos, que o homem usa nos seus momentos de relaxamento e descanso. Outra definição que a gente pode estender também para as redes sociais, muitas vezes usadas para nosso relaxamento, para os momentos em que queremos nos distrair um pouco como entretenimento. Mas há um terceiro sentido que a palavra rede ganha, que é armadilha. Esse é um outro significado. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre esse significado. A rede é uma armadilha muito simples e ela se vale da força da própria vítima. Na sua ansiedade de escapar, de encontrar alívio, ela acaba se enredando mais e mais, ficando praticamente impossível de salvar a si mesma sem que alguém interfira e faça isso. Se não houver essa interferência, vai ser presa do caçador. Infelizmente, esse também é um sentido que podemos aplicar às redes sociais. Davi, no Salmo 25, ele diz assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, porque Ele tirará os meus pés da rede. Se o uso das redes sociais tem se tornado uma armadilha na sua vida, olhe para o Senhor, busque a Deus. Na verdade, a internet, as redes sociais, são ferramentas que Deus permitiu que fossem criadas, desenvolvidas para o nosso tempo, para que fizéssemos bom uso delas. Um belo exemplo é o que temos como igreja alcançado de resultados através desses recursos extraordinários. Mas de muitas outras maneiras, a rede social e a internet, de modo geral, pode ser uma bênção para você. Mas é preciso olhar para o Senhor, para que os seus pés não se embaraçem, não fiquem presos nela. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Que tema bom de participar, né, Pastor Diniz? Poder conversar um pouquinho com os nossos jovens, poder contribuir com a vida espiritual dele, com temas tão maravilhosos que a rede social, atuais e importantes para a nossa vida espiritual. E eu tenho certeza, Pastor Diniz, que não só os jovens foram ajudados aqui com o que o senhor passou de contribuição, porque a rede social hoje todo mundo utiliza no trabalho, então os jovens adultos, os jovens idosos também aprenderam bastante hoje aqui. Glória a Jesus. E eu gostaria de agradecer ao senhor pela participação. Nosso programa está chegando ao fim, essa primeira parte, e aí na semana que vem nós vamos continuar este assunto para você que está em casa. Então eu gostaria de agradecer a sua presença, Pastor Diniz. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. E de hoje estar aqui com um time tão bonito, né? É claro que a Carol é mais bonito que esses meninos aí, mais meninos bonitos. E a beleza espiritual, né? Que é a melhor parte, né? Servos de Deus, tementes ao Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui com minhas ovelhas aqui hoje, batendo um papo. Que bênção. E com tantos outros que estão aí assistindo. Glória a Jesus. Ovelhas do Brasil e do exterior. Amém. Isso. Obrigada, Nínive, pela participação, representando os jovens da produção que gentilmente fazem este programa tão maravilhoso. Uma bênção ter o Pastor Diniz aqui conosco hoje, os jovens aqui
Praia da Costa 4, que fica em Vila Velha, senão o pastor Josias depois puxa a nossa orelha se eu não falar que é de Vila Velha. Igreja do Josias. A igreja do pastor Josias. E queria, Andréia, deixar aqui um abraço para os meus amigos da equipe de produção também, que ajudam na construção desse programa. Karina, Rafael, Raíssa, Tailson. Muito obrigada, Nínive. Muito obrigada aos jovens aqui que estiveram presentes hoje conosco. Uma alegria. Muito obrigada, pastor Diniz. E muito obrigada a você que está aí, juntinho conosco, seja pelas plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata, ou seja pela televisão, pela TV aberta ou a TV fechada. Que alegria ter você aqui conosco e participe sempre do nosso programa. E se você não estiver no YouTube da Igreja Cristã Maranata, vai lá, procura o YouTube oficial. É assim, Igreja Cristã Maranata _oficial. Aí você procura a playlist do programa Os Dias da Minha Mocidade, procura o tema de hoje e vai lá curtir, compartilhar, comentar. O comentário é muito importante. Fala aquilo que você mais gostou desse programa, a fala que o pastor falou aqui, o pastor Diniz, que mais tocou o seu coração. Comente este conteúdo, é muito importante. Nós vamos ficar muito felizes em poder responder a sua pergunta e trazer também para as próximas perguntas. Pode ser a próxima pauta do próximo programa, hein? Então, não esquece de participar, jovem. E ficamos aqui com mais este programa e não esqueça de participar do próximo, tá bom? Que nós vamos continuar este tema. A paz do Senhor Jesus.